Vamos então continuar aqui o nosso estudo. O Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo 16, Variedade de Médiuns Escreventes, agora no item número 196. Que agora, na verdade, nós vamos entrar tratando diretamente agora dos médiuns imperfeitos, já que nós já saímos dessas observações de Kardec a respeito dos trabalhos realizados pelos psicógrafos. Nós abordamos no nosso último encontro os médiuns obsedados, os médiuns fascinados, os médiuns subjugados, e aqui falamos também dos médiuns levianos, que nós comentamos que são aqueles que não levam a sério a sua faculdade, servindo-se dela apenas como divertimento ou para finalidades fúteis. E nós reforçamos sempre que todas as vezes que nós mencionamos a palavra médium no livro dos médiuns, é importante nós considerarmos sempre aqueles que são espíritas ou não, mas que são atuantes, que de alguma forma utilizam a sua faculdade de acordo com seus interesses, seus objetivos, de acordo com aquilo que aprenderam a respeito da mediunidade. Então, quando se fala de médiuns levianos, é uma classificação que Kardec traz para aqueles médiuns que se aproveitam dessa faculdade para fazer ali as suas brincadeiras, para fazer essas consultas, entre aspas, pessoais, para trazer informações que não têm veracidade nenhuma, mas que nem por isso deixam de ser médiuns, porque na verdade o grande problema não é o conteúdo daquilo que ele traz, mas é o tipo de influência que ele sofre, e para isso ele é médium. Os médiuns indiferentes que nós comentamos também são os que não tiram nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Aí são aqueles médiuns que percebem a presença de um amigo espiritual, começam então a psicografar, seja em casa, seja dentro do próprio centro espírita, e aí então o discurso que ele utiliza é que a função dele é trazer as mensagens do mundo espiritual para ajudar as pessoas, para transformar o mundo, mas que na verdade ele mesmo não faz uso dessas informações. Bom dia, João. Dessas informações, porque ele se vê apenas como um canal e não tem ali nenhum tipo de pretensão para promover algum tipo de transformação interior, principalmente através das comunicações que chegam através dele. Essas comunicações normalmente são de cunho moral, falando sobre transformação, falando sobre paciência, sobre tolerância, sobre fraternidade, enfim, os valores nobres que nós devemos e procuramos desenvolver. E aí então, mas ele simplesmente abre mão do autoaprendizado, simplesmente repassando aquilo que ele recebe. Os médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de estar em relação somente com os espíritos superiores, julgam-se infalíveis e consideram inferior e errôneo o que não vem por seu intermédio. Aqui nesse caso a gente são médiuns bastante vaidosos, bastante orgulhosos, e antes de ser médiuns, fundamental a gente lembrar, nós tratamos de pessoas que têm ali o seu modo de ver o mundo, pessoas que têm ali as suas experiências particulares, que desejam viver as suas vidas de acordo com os seus valores, os seus conceitos, e que por acaso acabam tendo a mediunidade como uma faculdade que os coloca em condições ou em posição mais próxima do mundo espiritual. E aí então, pelo fato de terem essa personalidade, acabam depois aplicando a mesma conduta também junto aos espíritos e às comunicações. E aí então ele recebe uma informação, normalmente vendo naquele espírito que se comunica através dele um espírito de grande valor, de grande importância. As suas mensagens são sempre mensagens com discursos muito bem redigidos, com informações normalmente muito bem elaboradas,
E esses presunçosos acabam sendo, como a gente comentou anteriormente, o alvo preferido dos espíritos que desejam aplicar, né, a sua influência, fascinando aquele médium. E a fascinação, conforme a gente conversou, ele fica fascinado por ele mesmo, fascinado pelos espíritos que atuam através dele, e aí então ele se acredita infalível, se acredita melhor do que todos, insubstituível. Então essa é a presunção que ele tem, a presunção de ser melhor do que todos, né? E tudo aquilo que os espíritos trazem, né, através de outros médiuns, um livro, uma mensagem, uma psicofonia, de algo que contrasta com aquilo que ele disse, ele obviamente não vai aceitar, porque ele sempre acha que é infalível, né? Assim como esses presunçosos, nós temos os orgulhosos também, que se colocam nessa mesma categoria. São os que se envaidecem com as comunicações recebidas, acham que nada mais têm a aprender no Espiritismo, não tomando para eles as lições que frequentemente recebem dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem e querem obter todas, né? Então, esses casos são aqueles médiuns que desejam muito mais o reconhecimento, o destaque, os aplausos, os espíritos que se comunicam através dele, muitas vezes até utilizando um nome fictício, mas que para ele tem grande importância, o nome de uma pessoa famosa que desencarnou. Então ele se coloca ali como sendo alguém especial. E esse médium muitas vezes acaba se tornando um grande problema para o grupo onde ele trabalha, porque tudo aquilo que é transmitido através dele, né, faz com que ele se sinta cada vez melhor, cada vez maior, cada vez mais especial diante do grupo. Então o resto do grupo simplesmente vem como um simples complemento, porque ele que é a grande estrela do trabalho. E aqui também são aqueles médiuns que normalmente gostam de exaltar o tempo que tem de doutrina espírita, o tempo que tem de estudo. São aqueles que, como a gente brinca, gostam de dar as carteiradas, né? Mas eu tenho tanto tempo de espiritismo, isso aí para mim já é conhecido. Tudo isso que vocês já trouxeram, tudo isso que já foi falado, isso aí tudo eu já sei, né? Só que na verdade esse é o tipo de médium que sabe, né, já tem conhecimento sobre tudo aquilo que vem do mundo espiritual, mas que infelizmente não absorve. Assim como nós, né? Nós, se formos falar, como a gente já comentou aqui outras vezes, bom dia pessoal que chegou, se formos falar aqui, como já comentamos outras vezes, da quantidade de livros que nós já lemos, da quantidade de horas de palestras que nós já ouvimos, de horas de estudos que nós já fizemos, né, nós temos um conhecimento significativo a respeito dos diversos temas que são abordados pela doutrina. Então nós conhecemos as teorias que são apresentadas, as palavras, as frases, as ideias, vez ou outra aparece uma novidade, mas sempre dentro de um contexto que nós já conhecemos. E aí, então, de tanto a gente ouvir tudo isso, a gente não tem a preocupação, né, de aproveitar tudo aquilo que vem dessas comunicações para o nosso autoaprendizado. Então a gente sempre acha que a nossa função é repassar realmente aquilo que chega para nós. A Florzinha colocou: um dia um senhor me falou que Kardec só organizou o espiritismo, né? Eu me calei. É a ideia que se tem, Florzinha, porque normalmente a gente fala a respeito de Allan Kardec, a gente usa um título para Allan Kardec chamado codificador. Mas o grande problema é que nós não compreendemos o que significa ser um codificador. Codificador é aquele que elabora um código, é aquele que elabora um conjunto de normas, de regras. E quando a gente fala sobre os ensinamentos dos espíritos, eles trouxeram para nós a base dos ensinamentos, e o trabalho que Kardec teve foi pesquisar, investigar, apurar, organizar todas essas informações que chegaram. A gente lembra que o primeiro contato que ele teve com os espíritos, ou pelo menos com o conteúdo que os espíritos trouxeram, foi através de alguns cadernos, né, segundo os relatos que chegam para nós, 50 cadernos, que já havia, né, que já continha perguntas e respostas sobre alguns temas. Então o que Kardec fez foi separar essas informações e começar então a questionar e a aprofundar também esse conteúdo. E ele mesmo, pela própria participação que ele teve em muitas obras, ele também colocou a sua própria opinião, a sua análise a respeito daquilo que é trazido, né? Basta a gente ver, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quantidade de reflexões
que existe naquele livro, assim como também no Céu e Inferno, todas as entrevistas que foram elaboradas, todos os temas que foram tratados, quando a gente pega a organização, a pesquisa que foi feita no livro dos médiuns, o livro dos espíritos, catalogar tudo aquilo, separar por temas, organizar aquilo numa sequência lógica, e Kardec, como um pedagogo que era, né, autodidata e também com grande conhecimento científico, ele conseguiu colocar aquilo numa sequência que a gente pudesse compreender, desde aquilo que era mais abrangente, o mais genérico, até chegar àquilo que era mais específico. Então, na verdade, a função que ele teve, nós até poderíamos ousar fazer isso num trabalho nosso, mas nós precisávamos ter conhecimento sobre aquilo que estava sendo abordado, né? Sem PC, sem dinheiro, sem nada, com a boa vontade, o amor dele, né? Muito sacrifício pessoal, conseguindo centralizar, porque essa foi uma das tarefas que ele conseguiu cumprir. Ele centralizou no mundo todo as informações que chegavam no mundo espiritual. Então nós vemos que de todas as comunicações que eram recebidas em grupos espíritas, não eram ainda centros espíritas, né? Mas eram grupos espíritas, as pessoas mandavam, esses grupos mandavam as informações para Kardec, para que ele pudesse trazer uma resposta, para que ele pudesse fazer uma análise daquele conteúdo. Então, na verdade, quem vê Allan Kardec apenas como um bibliotecário, né, que organiza livros e limpa livros e só isso, na verdade conhece muito pouco sobre o trabalho que ele realizou. É aí que vem a grande dificuldade que nós observamos de pessoas que não conhecem os livros básicos da doutrina espírita, em especial, que é o que a gente vai estudar na próxima semana, o livro Obras Póstumas, né? Como o próprio nome disse para nós, Obras Póstumas é tudo aquilo que foi publicado após o desencarne de Kardec. E essas publicações falam sobre o seu envolvimento pessoal com a doutrina espírita, o trabalho que foi realizado, a aproximação dos espíritos, o interesse que ele demonstrou na organização dessas informações. Então, de um modo geral, como o Wagner colocou aqui, de um modo geral, a esmagadora maioria dos espíritas conhece muito pouco sobre a biografia de Allan Kardec. Então a necessidade, e até por falta de tempo, né? Porque quando você vai se aproximar, quando a gente lembra sempre que você se aproxima da doutrina espírita pela dor, por uma dificuldade, por uma necessidade, você não tem interesse em conhecer as bases, né? Os bastidores daquela codificação. Na verdade, você quer ler informações que aliviem seu sofrimento, aliviem sua dor. Por isso, então, as pessoas têm muito pouco conhecimento. E aqueles que são estudantes, que já passaram dessa fase do sofrimento e demonstram realmente interesse pela doutrina, começam então a querer conhecer quem é realmente Allan Kardec, como o Espiritismo se deu, qual é a sua história, quais são as personalidades que estavam ali presentes, quem foram seus colaboradores, né? Enfim, tudo aquilo que envolve o trabalho realmente de elaboração da doutrina espírita. A mesma coisa acontece também no próprio cristianismo, de um modo geral. As pessoas gostam muito de citar passagens de Jesus, que ele fez, que ele disse, onde ele estava, mas muitas pessoas não se preocupam em quem foi exatamente ele. Quando você fala quem foi Jesus, você lembra que ele foi um espírito que esteve aqui entre nós, que tinha ali o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, as suas decepções, as suas frustrações, as suas expectativas, né, a felicidade que tinha no resultado do seu trabalho. Então a gente sempre pensa muito mais no trabalho que foi realizado do que de quem realizou o trabalho, né? E aí, nesse caso, a gente acaba cometendo falhas como essa, né? Parece que ele até desencarnou antes de tanto trabalho, né? Então ele quase desencarnou, né? Então a gente tem essa informação que a gente vai ver no livro Obras Póstumas, e também no próprio livro Céu e Inferno. Nós temos ali na Revista Espírita, também temos isso, de um espírito que era amigo de Kardec, que disse para ele: olha, se você não parar, você vai desencarnar, e o seu trabalho vai ficar pela metade. E aí então ele teve que ter uma chamada de atenção para poder voltar, né, a restabelecer a sua própria saúde. A Miriam colocou aqui, né, estamos a estudar a biografia de Allan Kardec por Henri Sauce, né, que é um bom resumo, bem simples de ler, né? Henri Sauce foi o biógrafo, considerado o biógrafo oficial de Kardec, que fala também, né, sobre quem foi, qual é a sua história, qual é a sua formação e tudo mais. Mas complementando mesmo, a gente tem que pegar essa biografia
de Allan Kardec, que fala sobre quem foi Allan Kardec, e depois juntar com esse Obras Póstumas, que fala como ele fez tudo aquilo que foi elaborado, né? Armando colocou, na minha casa espírita, né, querem expor a doutrina, né, à base de resumos, né? Não, resumo como o próprio nome diz, resumo é resumo, né? Muitas casas espíritas, né? Resumo é sempre resumo, exatamente por aquilo que a gente comentou, né? É muito difícil a gente passar uma história tão complexa, uma história com tantas informações, num local onde as pessoas buscam socorro, as pessoas buscam ajuda. Então a tentativa de fazer com que essas informações sejam resumidas para que possa aproveitar a presença dessas pessoas, né? Só que na verdade não é a casa espírita que tem culpa, são as pessoas que precisam demonstrar interesse. Assim como nós hoje nos dedicamos ao estudo, nós nos reunimos todos os dias, nós temos aqui os livros que nós pesquisamos, os livros que nós compramos, todo mundo tem acesso a isso, nós não somos privilegiados. Se você vai a um shopping center, entra numa grande livraria e vai lá na seção de livros espiritualistas ou livros espíritas, você vai achar todos os livros que nós estudamos aqui, basta apenas que você tenha interesse. Mas de um modo geral, assim como acontece nas religiões tradicionais, as pessoas gostam de se sentar, né, nos bancos das igrejas, dos templos, e ouvir tudo mastigado, porque é muito mais cômodo. Então você conquistar, né, pelo seu próprio mérito é algo que poucos têm. Então é o que a gente procura fazer, mesmo que seja de uma forma precária, pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades, pela falta de conhecimento que a gente tem. O esforço que nós demandamos para poder buscar esse maior conhecimento já traz para nós ali, né, o resultado, que é exatamente esse conhecimento mais amplo, esse entendimento mais profundo da doutrina, né? Fernando colocou, né, ele passava até altas horas trabalhando e estudando. A gente pode imaginar, se não fosse a compreensão da Gabi, né, que era a esposa de Kardec, se não fosse a compreensão e a colaboração dela para que ele pudesse fazer esse trabalho, certamente ele teria grande dificuldade. Então, na verdade, a gente lembra que a família dele, era apenas ele e a esposa, faziam esse trabalho. Agora imagina se ele fosse casado com a Dona Maria, por exemplo, que ela chegava assim para ele, olhava para ele estava sempre escrevendo à luz de vela e ficava cobrando: ei, você não vai passear, você não vai vir aqui, você não vai trabalhar, aquela coisa toda, e ficava pegando no pé, né? Então a gente vê assim que é uma equipe muito bem preparada para que pudesse trazer a codificação dos moldes como ela trouxe. Então muito sacrifício de todos, né? Uma participação fundamental desses colaboradores que trabalhavam nos bastidores com Kardec. E é isso que a gente vai conhecer, né? Flávio colocou, tem muita gente que vê Kardec ultrapassado. Na verdade, Augusto, a gente tem duas visões a respeito dessa informação. Há aqueles que realmente relutam, né, em ver a base da codificação como sendo uma base sólida, né, daquilo que Kardec trouxe. E eu partilho desse outro grupo, que é quando dizem que Kardec é ultrapassado, na verdade nós falamos que Kardec trouxe, né, a visão a doutrina espírita elaborada na sua época, dentro daquilo que era possível, né? Ele teve ali pouco tempo, né, naqueles 14 anos de trabalho para trazer essa base doutrinária, e a partir dali ela deveria evoluir pelas novas pesquisas, pelas novas informações que chegavam, né, pelo trabalho que nós espíritas deveríamos desenvolver. E muitas informações que ele trouxe, né, pontos de vista, vinha da época que ele vivia. Então, se nós pegarmos a Revista Espírita, nós temos ali informações que para nós hoje são completamente inúteis, né? Quando ele fala sobre a análise da frenologia, né, que é você analisar a personalidade de uma pessoa pelo relevo do seu crânio, isso é algo que para nós hoje está completamente fora da nossa realidade e ninguém mais mexe com isso. Quando Kardec fala dos preconceitos da época com relação aos negros, com relação aos chineses, ele vivia no século XIX, nós estamos no século XXI. Então, assim, tem situações, tem opiniões, tem informações que ele traz para nós que são muito apropriadas, muito específicas àquela realidade. Então, você pega, por exemplo, o livro Céu e Inferno. Ele traz, lá na primeira parte, algumas opiniões a respeito de personalidades católicas que combatiam o espiritismo. Você pega o livro que é o Espiritismo naquele debate, e ele elabora algumas ideias para poder conversar, que somente naquela época acontecia. Basta a gente ver a própria conclusão
do Livro dos Espíritos que a gente está estudando, quando ele dedica grande parte da conclusão, são 9 itens, pelo menos 8 desses 9 itens são direcionados aos materialistas que combatiam o Espiritismo. Hoje nós não temos esse tipo de confronto, nós não enfrentamos esse tipo de situação. Hoje é muito mais problemático para nós o confronto com essas religiões dominantes, católicos e evangélicos, que não veem o Espiritismo como uma filosofia cristã. Desculpem. Então, assim, quando a gente fala sobre essa ideia de que Kardec estava muito voltado para a problemática da sua época, aí sim a gente vê que essas ideias precisam ser desenvolvidas e atualizadas. Mas quando nós falamos sobre bases doutrinárias, aí é outra história. Então você falar da opinião de Kardec é uma coisa, você falar sobre a base do Espiritismo, dos ensinamentos que os Espíritos trouxeram, aí já é outra ideia. Mas as pessoas, de modo geral, costumam generalizar. Elas falam que Kardec está ultrapassado, como se as informações do Livro dos Espíritos estivessem ultrapassadas. Na verdade, elas podem até estar incompletas, porque para você trazer um conceito científico, você vai usar a argumentação do conhecimento científico da época. De lá para cá, quase mais de 160 anos de evolução. Deixa eu ver, foi agora em 2007. 2007 nós completamos 150 anos. Então são 155 anos mais ou menos, só do Livro dos Espíritos. É isso, né? Se eu estiver errado no cálculo, vocês me falam aí. Então, quando a gente pega 150 anos de evolução científica, nós começamos certamente a entrar em outros campos. E eu falo para vocês, se Kardec tivesse hoje no nosso tempo, vamos supor que Kardec esteja vivendo agora no século XXI, quais as perguntas que ele faria aos espíritos com aquilo que a ciência apresentou para ele hoje? Nós teríamos códigos genéticos, nós teríamos a tecnologia da informática, nós teríamos a astronomia, nós teríamos a própria física que explora, né, as micropartículas, nós teríamos teorias sociais muito diferentes daquela época, o marxismo estava começando a se desenvolver. Hoje nós temos uma ideia completamente diferente de um capitalismo, de um materialismo também que envolve a nossa sociedade. Então há a necessidade de nós fazermos uma atualização com relação ao contexto. Física quântica, muita coisa nova. A gente fala sobre bóson de Higgs, física quântica, antipartículas, antimatéria. A gente fala sobre a exploração do universo com essas tecnologias que nós temos hoje. Nós perguntaríamos sobre Marte, por exemplo, que nós já mandamos máquinas para lá para poder explorar, e contrasta com aquilo que a própria codificação fala, de que Marte é um planeta atrasado. Então a gente vê quanta coisa evoluiu nesse tempo todo. Então, quando se fala sobre Kardec ultrapassado, depende de que forma que as pessoas estão dizendo isso. Mas quando eles falam Kardec ultrapassado, a gente percebe um tom negativo, né, um tom pejorativo nessa expressão. Agora, quando a gente fala assim, é necessário que nós façamos que a doutrina evolua de lá para cá. Aí sim, todos esses argumentos que eu apresentei para vocês é o ideal. Né, seria assim, argumentos bastante convincentes. Né, quando a gente fala sobre o aborto, sobre a eutanásia, isso fala na codificação. Né, mas hoje a gente tem situações bem diferentes que envolvem esses mesmos temas. Então tudo isso precisa ser revisto, né, à luz do Espiritismo, vamos dizer assim. Né? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui, o Anjo colocou em cima, falando nisso, né, o que você acha do novo curso Tomo 1 e 2, né, o único, eu prefiro estudar as obras separadas, né, eu achei mais fácil, eu não gostei desse novo sistema de estudo adotado por algumas casas, né, dizem que é um resumo do Pentateuco. Mais ou menos, né, Anjo, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Como eu falei para vocês, a preocupação que o pessoal da federação teve, aí para a gente poder chegar até lá, a gente tem que entrar na cabeça deles para poder entender o que acontece. Quando a gente faz um estudo dos livros da codificação, e a gente pode ter como exemplo aqui a nossa sala, nós fizemos 2 ciclos de estudos do Livro dos Espíritos, cada ciclo durou 4 anos. Quando você demora um estudo de 4 anos, 4 anos é o tempo de uma universidade, né? E as pessoas só fazem universidade quando são obrigadas a fazer. Então quando você demora 4 anos para fazer um estudo de um livro, as pessoas acabam desistindo. Então o que eles fazem? Eles fazem um resumo daquilo que se encontra na codificação para poder passar para as pessoas de um modo mais rápido, de um modo mais prático. Isso exatamente para que não haja essa evasão
das pessoas cansarem dos seus estudos, não quererem mais frequentar centros espíritas, não fazem estudos em casa, né? Então, na verdade, é uma técnica que estão tentando utilizar, e cada época eles fazem um novo planejamento dessa técnica, que a gente pode chamar isso de uma nova pedagogia para passar os ensinamentos doutrinários. É um jeito de passar as informações rápidas e práticas para as pessoas. Então selecionaram a princípio aquilo que é mais importante e depois cabe a cada pessoa fazer o seu estudo particular, que é exatamente o que não está acontecendo, né? Então, quando a gente fala assim, eu particularmente não gosto do ESD, não gosto porque eu tenho a oportunidade de estudar as obras da codificação, como a gente faz aqui no nosso grupo de estudo, né? Agora, se eu fosse dirigente de uma casa espírita e eu observasse que as pessoas não aguentam 4 anos de estudos, e eu teria que ficar jogando informação para que elas assimilassem rápido aquilo tudo, eu teria que fazer arrumar uma estratégia para que elas pelo menos tivessem um conhecimento superficial do conteúdo doutrinário. Então tem essa situação que a gente tem que considerar também, né? Armando colocou: a parte da ciência sempre muda e vai mudar, né, mas a base moral não. Exatamente, quando a gente fala em base doutrinária, né, nós temos essa parte do Evangelho, por exemplo, até mesmo do Evangelho, como eu falei para vocês, né, nós temos ali todos aqueles temas que ele selecionou. Se nós pudéssemos fazer um novo Evangelho, um Evangelho volume 2, a gente teria muitas informações para tirar de lá também. Basta que a gente tenha ali um pouco de pesquisa, um pouco de conhecimento, que a gente tiraria do Evangelho tantas e tantas informações sobre aquilo que foi colocado, né? Kardec não fechou o Evangelho simplesmente assim, olha, tudo que está aqui já está fechado, não precisa estudar mais nada. Como ele sempre fala, a doutrina espírita é sempre progressista, ela sempre evolui. Então, na verdade, o conceito moral não muda, mas a gente pode avançar cada vez mais, acrescentando mais temas morais para serem abordados, para serem estudados, né? Mas assim, o que é moral é moral. Então, quando a gente fala sobre as leis naturais, as leis divinas, a respeito dos ensinamentos de Jesus, né, que são representados por esses ensinamentos de Jesus, isso certamente não tem transformação. Quando você fala do amor, o amor é o amor em todos os tempos. O que você pode fazer é mudar o seu entendimento a respeito do amor, né? Então, tudo aquilo que ele trouxe sobre moralidade certamente vai se transformar, né? A Miriam colocou, né, eu tinha um certo preconceito com o ESD, porque sempre estudei as obras separadamente, em outra casa espírita. Mas eu resolvi conhecer de perto, onde frequento hoje, para poder falar, né, e hoje entendo o objetivo. Mas ainda acho importante a casa oferecer também obras separadamente. Se ela tiver estrutura, se ela tiver público, se ela tiver, vamos dizer assim, orientadores para fazer isso, vale a pena, né? Do contrário, a gente vai ter que se virar mesmo para poder fazer, arrumar uma estratégia, né? Deixa eu ver aqui, lá em cima o Fernando colocou, né, tem palestrante que diz que devemos nos reter nas obras de Kardec e deixar André Luiz e outras obras para lá, né? São complementos, né? É importante a gente poder sempre complementar aquilo que chega do mundo espiritual e fazer uma avaliação, né? Não simplesmente descartar por preconceito. A Milton colocou, né, eu não concordo, a obra de Kardec basta por si só, uma obra monumental que responde a todos os problemas atuais. O paradigma espírita é Kardec, né, e não André Luiz, Emmanuel e companhia, né? Olha, eu vejo diferente, viu, Armando? A gente não vai concordar ou discordar, né, para ver quem está certo ou quem está errado, né? Mas eu vejo assim que, como eu já falei várias vezes aqui na sala, né, e essa é uma coisa que eu insisto muito, porque é uma realidade, né? Allan Kardec, ele começou a estudar a doutrina espírita, ou a estudar os fenômenos, vamos dizer assim, em 1855. 2 anos depois ele publicou o primeiro livro. 12 anos depois ele desencarnou. Então são 14 anos no total. Então, se nós imaginarmos que em 14 anos ele conseguiu desvendar todos os mistérios do universo e que nada mais precisa ser acrescentado, seria muita ingenuidade da nossa parte, né? Então, não só com relação à ciência terrena, com relação também aos conhecimentos do mundo espiritual. Se você pegar assim, todos os tipos de espíritos estão representados no livro Céu e Inferno, quer dizer que se eu ler o livro Céu e Inferno, eu não vou encontrar nada mais de diferente, nada mais de produtivo, porque Kardec já abordou todo. A gente sabe que não. Se você pegar as milhares de psicografias familiares que já chegaram através desses médiums pelo Brasil afora durante todos esses anos, nós teremos muitas informações novas, né? Se nós falarmos sobre explorar mais o mundo espiritual, explorar mais os fenômenos, até mesmo a respeito da mediunidade,
Kardec ele trouxe para nós a visão que ele tinha da mediunidade durante esse período. E de lá para cá, quer dizer que a mediunidade não trouxe nada de novo? De lá para cá? Certamente que trouxe. Né? Basta a gente ver o fenômeno mediúnico Chico Xavier, por exemplo, que no livro dos médiuns não consta um médium desse tipo. A gente tem ali categorias de mediunidade, mas um médium que tem esse potencial absurdo que ele teve, né, a gente acaba não observando. Outros médiuns, né, como por exemplo o próprio qual é o nome dele? Médium de efeito físico da época de Kardec. Me fugiu o nome dele agora. Me ajudem aí. É o Sr. Douglas Home. Né? O Sr. Douglas Home era um médium absurdo de fenômenos físicos. E Kardec explorou muito pouco sobre ele. Aliás, ele foi muito mais estudado pela mídia, vamos dizer assim. Eu até tenho um livro que fala muito sobre Douglas Home, sobre aquilo que ele foi chamado de charlatão, sobre os fenômenos reais que ele produziu e tudo, né? Então a gente vê que tem muita coisa para poder avançar além daquilo. E o próprio Kardec colocou, o Espiritismo não está fechado. Ele tem que ser desenvolvido com novos conhecimentos, com novas pesquisas. Né? Então, ele trouxe uma base. A partir dessa base sólida, a gente vai construir evoluindo com mais informações. Né? Então, certamente ainda tem muita coisa para a gente aprender. Nesses 150 e tantos anos que a gente tem de doutrina espírita, mais ainda pela frente, tem muita coisa para explorar. Né? Mas tem aqueles que preferem ficar. Basta a gente ver, por exemplo, o livro A Gênese, que é um livro direcionado especificamente para a visão científica. Quer dizer, então, que toda a ciência do universo está resumida no livro A Gênese e não precisa trazer mais nada. Mesmo com todos esses conhecimentos que eu mencionei agora há pouco. Né? E aí o livro Gênesis é um livro científico, é um livro que coloca a ciência à luz do Espiritismo. Então não existe nada mais na ciência que precise ser vista à luz do Espiritismo. Então a gente vê assim que sim, muita coisa precisa ser explorada. Né? Tem então muitas ideias, e ideias da época, né, Miriam? Ideias da época, a gente tem ali conceitos que já são até mesmo equivocados. Né? A gente pode colocar, por exemplo, Kardec coloca numa passagem de contaminação de micro-organismos, que era algo que não era ainda explorado naquela época, somente depois de Dr. Sabin, que conseguiu explorar um pouquinho mais, os cientistas na época não compreendiam o universo dos micro-organismos. Você não sabia o que era bactéria, você sabia que era vírus, você não sabia o que era um protozoário. E Kardec dizia simplesmente que a contaminação se dá pelo ar. E depois ele fala também a respeito dos cometas, como eu já trouxe para vocês lá no livro A Gênese, diz que o cometa é uma bola de névoa que, se por acaso passasse pela Terra, não causaria dano nenhum. Hoje nós sabemos que o cometa ele tem um núcleo sólido. Então é muita informação que para a ciência da época foi vista de um modo equivocado, porque era o conhecimento que eles tinham de lá para cá. Então sim, limitar o nosso estudo apenas naquilo que Kardec trouxe naquela época, a gente vai ter uma mentalidade e um conhecimento restrito ao século XIX, e nós já estamos no século XXI. Então é importante que a gente faça uma evolução daquilo que precisa evoluir. Agora, daquilo que já é uma base fixa, uma base sólida, nada mais precisa ser trabalhado. Já está pronto. Né? O Dudu colocou, né, há 12 anos eu estudo o ESD, né, eu estudei o Evangelho uma vez, depois por 2 vezes o Livro dos Espíritos, e agora eu estou o Céu e o Inferno, e assim vamos mantendo um embasamento dos livros de Kardec. Acho muito legal. Sim, né? Então tem que fazer uma sistematização correta, uma orientação correta de como trabalhar, como organizar esse estudo. Né? A Dilson colocou para nós ali em cima, o Armando colocou, né, mas a doutrina não se aprende nem em uma encarnação, e doutrina não é prosélita, né? Só vai ficar na doutrina espírita que persistir, né? Então não se deve apressar o que realmente o que é realmente de assimilar, né? Então é estudo, pesquisa, evoluir, né? Kardec não tinha essa preocupação. Aquilo que eu disse é uma verdade absoluta, ninguém deve mexer. Se nós analisarmos, né, aquilo que ele mesmo colocou, por exemplo, no livro A Gênese, ele fala, né, que o Espiritismo deve caminhar para com a ciência. E, inclusive, até mesmo através da ciência que explora o mundo espiritual. E não simplesmente falar assim, olha, o que eu disse está dito, acabou. Se fizer assim, ainda muita coisa vai ser perdida. Livros, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda, livros de André Luiz, livros de Ivone do Amaral Pereira, né, que trouxe para nós informações do mundo espiritual, eles precisam ser estudados. Mesmo que você estude, eu não concorde com o que tem ali. Porque algumas coisas podem não ter lógica, outras coisas podem ter. Querem um exemplo claro disso? Vamos pensar aqui. Quando Kardec, quando o Livro dos Espíritos fala
né, que quando você tem a encarnação, por exemplo, que o espírito vai se aproximando molécula a molécula do perispírito, né, vai se ligando célula a célula, molécula a molécula do organismo. Como se dá exatamente o processo de encarnação? Além disso que eles trouxeram, porque eles responderam em 2 perguntas apenas. Como é que você pode explicar detalhadamente como é que se dá o processo de encarnação de um espírito? Desde o processo, desde a fecundação, né, através dos gametas, desde a aproximação do espírito, desde a gestação durante 9 meses. Esse tipo de informação a gente não tem. Como é que se dá o desligamento de um espírito? O processo detalhado naquelas horas em que o espírito o corpo físico acaba de morrer e o espírito vai se desligando. Como é que se dá esse processo? A gente não tem essa informação na codificação. A gente tem que reconhecer isso. Porque os espíritos falam, você desencarna, chega no mundo espiritual, aí você vai viver, né, o mundo moral que você criou, de acordo com a sua vivência e tal, mas o processo, a fisiologia da desencarnação detalhadamente, a gente não tem. A gente tem, por exemplo, no livro Voltei, a gente tem no livro de André Luiz, que ele fala sobre isso. Tem algumas passagens que ele conta sobre o processo de desencarne. E você vai descartar essa informação por uma questão de preconceito? Não quero saber de André Luiz, então, mesmo que ele tenha falado isso não me interessa. Se não te interessa, é porque não quer aprender. No processo de encarnação, tem lá no livro... Me ajuda a reencarnação de Segismundo lá que a gente sempre fala. Qual livro que é? É o livro... Coloquem para mim aí, por favor, se vocês se lembrarem. Missionários da Luz, obrigado, Wagner. Então, Missionários da Luz, quando fala sobre a reencarnação de Segismundo, ele conta detalhadamente como um espírito vai se vinculando à mãe, vai se vinculando ao corpo físico e vai se desenvolvendo. Você vai descartar essa informação porque você não gosta de André Luiz? Kardec não falou sobre isso. Então a gente vê quanta coisa ainda tem para poder explorar, né? E nesse caso, se eu não gosto de André Luiz, se eu não gosto de Manuel Filomeno de Miranda, se eu não gosto de Irmão Jacó, se eu não gosto das obras de Chico Xavier, então eu tenho que perguntar para os espíritos como isso funciona, porque eu não sei. Eu tenho que fazer um novo processo que Kardec fez de investigação sobre o mundo espiritual, juntar um novo grupo de médiuns e fazer essas perguntas, porque ninguém respondeu até agora, eu não sei esses espíritos. Então a gente vai dizer assim, eles não complementaram nada. Como não complementaram? Complementaram muito. Eu posso até achar um pouco fantasioso, eu posso até não concordar, mas não existe nenhuma outra obra que traga com tantos detalhes essas informações a respeito dessas situações. Então é nisso que a gente tem sempre que pensar na evolução da doutrina espírita, de complementar, de desenvolver, de aprofundar. Quando ele disse que trouxe a base é base. Você não mora numa base, você não mora no chão da tua casa. Você mora envolvidos por paredes, coberto por telhado, com móveis, com mobília. Então base é apenas um alicerce, e é em cima dele que tudo desenvolve. O Sadiq colocou para nós lá que acredito que todos os dias temos novidades espirituais, e eu acredito que devemos sempre pesquisar e filtrar. Essa é a minha filosofia também. Tudo aquilo que chega de informação, um espírito disse isso, vamos pesquisar para saber se o que ele disse tem fundamento. E não apenas pesquisar, que esse é o método que eu utilizo, não é apenas pesquisando livros. Porque ele falou tal coisa, deixa eu ver qual livro que fala também. Eu vou perguntar para um espírito. Escuta, aquele livro disse tal informação. Você concorda com isso? Para você saber sobre o mundo espiritual, você tem que perguntar para um espírito. E não ficar pesquisando apenas em livros. Quer dizer que alguém escreveu um livro em 1880 e eu só vou acreditar naquele que foi publicado naquele dia? Né? Então a gente tem que hoje tomar a iniciativa de fazer isso também. As casas espíritas têm Edmonte, grupos mediúnicos têm Edmonte. Vamos perguntar para os espíritos. A Milton colocou, né? Talvez não fui claro, né? O que eu tentei dizer é que as chamadas obras complementares, ao invés de complementarem, divergem das obras fundamentais. Obviamente que a evolução prossegue, porém o que vemos hoje é uma completa, né, enxertia de conceitos bizarros ao paradigma kardeciano. Né? O que a gente tem que fazer então nesse caso é pesquisar, filtrar realmente aquilo que é útil, aquilo que não é útil, né? Se tem informação que contrasta, a gente tem que pensar, contrasta em que exatamente, onde que existe essa diferença, onde que existe, e para isso a gente tem que realmente estudar essas obras. Para dizer assim, eu não gosto de estudar a obra de André Luiz. Bom, se você não gosta, você não pode concordar, porque você não conhece o que tem lá.
E se tem alguma coisa que contrasta, a gente precisa realmente, com cuidado, apresentar essa informação, debater, estudar. Então é assim que se desenvolve o estudo. Não a aceitação generalizada e não a negação generalizada, mas vamos estudar. E sem preconceito, sem aquela pinimba, porque a gente percebeu que nasceu uma pinimba no meio espírita, de gente que gosta e gente que não gosta, que dá a impressão de que nós estamos ali criando um partidarismo, inimizades entre os espíritas. Deixa eu ver aqui. Pinimba. Pinimba é quando você cria uma antipatia. Aquela antipatia que você cria por um espírito, por um médium e tudo mais, aí tudo que vem dele é descartado. A Amanda colocou, mas o que se faz é não analisar, não confrontar com as bases, pois se vem o espírito do tal médium, tal está certo. É questão de a gente pesquisar mesmo para poder saber até onde ele está certo, até onde tem informação equivocada. Como eu falei para vocês, não aceitar tudo e não negar tudo, mas ter o bom senso de fazer análise. Que foi o que Kardec fez, ele fala sobre o bom senso. O bom senso é exatamente isso, vamos analisar e filtrar aquilo que é positivo, produtivo ou não. O Fernando colocou, e o que veio, tem de estudar, pois veio no modo complexo, até para André Luiz, que foi médico, também é a mesma coisa, um espírito também encontrou o mundo espiritual cheio de novidade, falou aquilo que ele viu, e certamente no começo ele se enganou com muita coisa, ou nas tentativas de interpretar algumas coisas. Eu não sou advogado de ninguém, como eu falo para vocês, eu não sou advogado de médium, eu não sou advogado de espírito, mas eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade para poder analisar esse conteúdo doutrinário, para a gente tirar o melhor proveito possível. Porque muita informação positiva e produtiva vem sendo descartada simplesmente porque a gente não gosta desse ou daquele. Aí esses nossos achismos, eu acho que ele não é bom, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não é o achismo que faz, é a pesquisa, é a investigação. Dudu colocou, graças a Kardec, hoje eu posso estar numa sala, num centro, numa turma, discutindo o valor do espiritismo. Tudo começou para mim quando eu comecei a ler os livros dele. A partir daí fui lendo outros livros que não dele, me mostrava em loco o que eu gostaria de saber e via como médio ostensivo, quando novo, na doutrina. O que por exemplo, no meu caso, eu quando me aproximei da doutrina espírita, eu fui por uma necessidade, como todo mundo, como a maioria das pessoas. Você busca resposta para dificuldades, você busca um sentido para as dificuldades que você vai passando. E aí então eu comecei a ler muitos livros. Tive contato com tudo quanto é tipo de livro que vocês imaginam. Livro de espírita, livro não espírita, livros de magia, livros esotéricos. Comecei a ler de tudo. E naquela época eu comecei a assimilar tudo aquilo como se fosse uma verdade, porque era muito bem escrito, porque era muito bem descrito e tudo mais. E de repente eu comecei a ter contato aqui no Pautalk, comecei a ter contato com a codificação. Não li São Crispiano, Décio, mas eu li sobre magia negra. Um colega me emprestou, aí eu parei, olhei para aquele livro e falei assim, deixa eu ler o que eles falam sobre isso. Aí tem as teorias que eles apresentam lá, então é mais ou menos como São Cipriano, só que São Cipriano era muito mais prático, e esse outro que eu li era muito mais teórico. Então comecei a ler essas obras, e aqui no Pautalk eu comecei a ter contato com Kardec, aqui no Pautalk. Isso já são mais ou menos uns 9 anos. Comecei a frequentar a sala, percebi que as pessoas falavam tanto desse Kardec, mas que diabo de Kardec que eles falam tanto desse homem? Eu sabia que ele tinha uma certa importância, mas não sabia qual era o grau de importância que ele tinha. Aí comecei a ver, porque Livro dos Espíritos a gente abria ali uma pergunta, fechava, não tinha aquela preocupação, aí comecei a ler, comecei a conhecer o método, comecei a conhecer a pessoa, comecei a conhecer o conteúdo, e aí então eu comecei a aplicar em tudo aquilo que eu já tinha lido anteriormente. Todas aquelas informações que eu tinha lido, desde Zíbia Gasparetto, desde Patrícia até esoterismo, como eu falei para vocês, André Luiz, psicografias disso, psicografia daquilo e tal, e comecei a fazer. Falei, peraí, aquilo que o cara falou certa vez está em contraste com isso daqui. Então eu vou confrontar as duas informações para saber exatamente se eu entendi errado, se o espírito trouxe a informação de um modo errado, ou se a informação de fato está errada. Sem nenhum tipo de preconceito. Tem uns que eu gosto, tem outros que eu não gosto. Tem alguns médiums que não me agradam muito. Então eu tenho aqui as minhas preferências, e tenho aqui as minhas recusas, Mas toda informação é informação que precisa ser debatida. Porque do contrário, só para vocês terem uma ideia, quando na época
das grandes navegações, lá no século XVI, por ali, século XIV, século XV e XVI principalmente, nós tínhamos aquelas pessoas que sugeriam que a Terra era redonda. E aí começava assim, não, mas que absurdo, aquela pessoa está falando bobagem, porque na Bíblia não está escrito isso, porque a Bíblia está escrito diferente. E passamos 600 anos depois, nós olhamos para trás e falamos, meu Deus do céu, como aquelas pessoas eram ignorantes. Daqui a pouco a gente passa 200 anos de onde nós estamos hoje, vamos olhar para trás e falar assim, meu Deus do céu, como nós éramos infantis naquela época, como nós éramos preconceituosos. Então a gente tem que ter essa abertura da nossa mente para poder se questionar. O que exatamente acontece no mundo espiritual que a gente não conhece ainda, de que forma é que as coisas se desenvolvem no mundo espiritual, é através dessas pesquisas que a gente vai. Só que a gente tem essa limitação de pesquisar apenas naquilo que já foi dito. A gente sempre tem problemas para aceitar aquilo que é novo. Se alguém falou alguma coisa no passado, esse passado não pode ser mexido, porque dá a impressão de que a codificação espírita é uma Bíblia. Existe ali uma tendência a não macular aquilo, não mexer naquilo, porque ele tem um rótulo do sagrado, ele tem um carimbo dizendo assim, isso aqui é sagrado, ninguém pode mexer. Kardec não fez isso. Ele trouxe ali o resultado das suas pesquisas e disse que poderia ser mudado assim que viesse uma informação mais consistente. Então codificação não é livro sagrado. Eu posso aceitar, eu posso discordar, desde que eu apresente um argumento mais consistente. E não simplesmente discordar por discordar. Né? Deixa eu ver aqui, lá em cima o Edécio colocou: as sessões mediúnicas são mais manifestações espirituais espontâneas e não evocadas, por causa de um hábito negativo nosso, né, Décio? Esse hábito negativo da gente achar que reunião mediúnica só serve para trazer comunicação de familiar que desencarnou. De você não evocar, por exemplo, um Carl Sagan, que é um espírito que tinha grande conhecimento de astronomia, de você fazer uma evocação de um Steve Jobs, para conhecer, por exemplo, sobre a tecnologia, na visão do espiritual. Né? Então, essa ideia, né, de fazer essa passagem, né, de analisar esse mesmo contexto, né? Não, eu não vejo não, Hamilton, que seja orientação de Emmanuel, porque tem centros espíritas que não leem, que não aceitam André Luiz, não aceitam Emmanuel, e mesmo assim se comportam da mesma maneira. Não concordam com ele, acham que ele é um espírito mistificador, acham que é um espírito que é radical demais e tudo mais, e fazem a mesma coisa. Eles não investigam, eles não utilizam os seus grupos mediúnicos para poder pesquisar. Então, na verdade, assim, é uma preguiça nossa, porque a gente falou assim, Kardec já trouxe tudo, eu não preciso perguntar mais nada. E tá aí, ó, tá tudo engessado, né, tá tudo ali preso naquela informação passada e ninguém evolui, ninguém pesquisa nada. A pergunta, por exemplo, que eu faço, para onde um espírito vai depois que ele desencarna? Dentro da visão de Kardec. Ele fala que ele vai para um lugar no espaço. Isso já é o suficiente para vocês? Para mim, certamente que não é. André Luiz fala de cidades, de colônias. Eu aceito plenamente? Tem coisa que me dá uma coceira na orelha. Então, eu não aceito nenhum, nem outro, mas eu gosto de pesquisar para poder pegar mais informação. Muita coisa ficou ainda a ser dita, muita coisa ficou ainda a ser pesquisada nesse ambiente. A Miriam colocou aqui: temos que entender que nem todos estão na mesma condição de disponibilidade, de aprendizado que nós, né? Cada um chega por um motivo e tem abertura de uma forma. Né, se você já chega dizendo que é um erro, priva a pessoa de pensar por ela mesma. Né? E até porque também, Miriam, como eu falei para vocês, muitas pessoas chegam no espiritismo buscando conforto, não vem buscar pesquisa. É muito difícil você chegar para alguém que acaba de passar por uma dificuldade, que ela está desempregada, ela está deprimida, perdeu um ente querido, e falar assim, vamos estudar sobre a natureza do universo. Será que ela tem estímulo, ela tem vontade de fazer isso? Certamente que não. Então aí nesse caso vem um trabalho moral. Depois que ela se reequilibrou, sim, que vem a pesquisa mais científica, mais aprofundada. Né? O Wagner colocou: conheço um centro que não aceita ninguém, só Kardec. E não evolui a partir de Kardec também, né, Wagner? Esse que é o problema. Deixa eu ver aqui em cima. A Elis colocou para nós, né, porque médiuns espíritos que eu gosto e outros podem não gostar. Né? Essa variedade que a gente tem. Né, deixa eu ver aqui, onde colocou: essa verdade sempre quis saber porque ninguém continuou fazendo estudos como Kardec, porque é tudo preguiçoso, simples assim. Eu poderia encontrar uma palavra mais bonitinha, uma palavra menos impactante, mas é tudo preguiça.
A gente acha assim que alguém já fez, ninguém precisa fazer mais nada. A ciência está sempre evoluindo. Alguém que descobriu alguma coisa no século XIX já está ultrapassado há muito tempo porque as pesquisas já avançaram em torno daquilo. Kardec fez as pesquisas dele no século XIX e ninguém evoluiu. Exatamente por essa ideia de que não, eu não posso mexer porque foi ele que fez. E daí que foi ele que fez? Se ele fez, está certo, ótimo. Se ele fez e precisa melhorar, vamos melhorar. Só que os grupos, infelizmente, não fizeram isso. Né? Até mesmo antes de Emmanuel, a gente pôde de Chico Xavier, lá na década de 40, por exemplo, quando a gente pega Kardec desencarnou em 69, 1869. De 1869 para cá, quem que mexeu na codificação? Ninguém. Tivemos pesquisadores como Conan Doyle, como William Crookes. Quer dizer que no século XXI, a gente tem que ter informação de um pesquisador do século XIX para dizer para nós que aquilo é uma verdade? Será que nós não temos capacidade de fazer nada de novo hoje? Será que com essa tecnologia que nós temos, com a possibilidade de troca de informações, nada pode acontecer? Nós observamos inclusive hoje, né, essas sociedades de classe que nós temos, né, como por exemplo a Associação Médico Espírita, Associação de Psicólogos Espíritas. Não vi ainda a Associação de Físicos Espíritas, de Químicos Espíritas, de Astrônomos Espíritas, para que pudesse fazer uma investigação mais aprofundada. A medicina, naturalmente, está voltada para a ciência médica. Mas e o resto? Não tem nada mais para a gente poder conhecer? Né? O Wagner colocou, né, quando fiz uma exposição nesse centro, não fui informado sobre esse detalhe. Citei Joana de Ângeles, André Luiz, né, e depois da exposição fui chamado a atenção e levei cartão vermelho. Ou seja, nunca mais fui convidado. É por aí, né? Mas aí você faz uma pergunta que não foi respondido lá por Kardec, por exemplo. Né? Ivênia Prada faz pesquisa, mas ainda assim, Miriam, as pesquisas dela são baseadas, né? Esse é até um comentário que eu faço também, uma crítica que eu faço. As pesquisas dela são baseadas naquilo que já foi publicado. Né? Não tem, por exemplo, assim, no caso dela, porque a doutora Ivênia Prada, para quem não conhece, ela é uma veterinária, uma médica veterinária, que faz pesquisas interessantes sobre a vida dos animais do mundo espiritual. Mas tudo aquilo que ela traz para você de informação foi dito por André Luiz, foi dito pela codificação, foi dito por Emmanuel. Nada de novo surgiu. Então você teve que voltar no tempo para chegar lá em 1900 e bolinha, para trazer alguma coisa e trouxer de volta. E as pesquisas novas a esse respeito? Não poderia juntar ali um grupo de médiuns e colocar ali mais 500 perguntas sobre os animais? Eu fiz isso, os espíritos responderam. Eu fiz. Fiz pergunta para três médiuns diferentes, os 3 médiuns responderam. Eu, o Zeca, esse coitado aqui da sala do Pautal que eu fiz, imagina essas personalidades que tem no meio espírita, o que eles não fariam se pudessem? Então, quer dizer, é fácil arrumar informação, basta que a gente tenha vontade. Né? As perguntas que eu fiz, eles foi voltado assim sobre mais ou menos, né, o que acontece com os animais no mundo espiritual, como eles são organizados para a reencarnação. Né? Não escrevi nenhum artigo não, só peguei essa informação e guardei mesmo e trouxe aqui para nós estudarmos. Né? Então, quer dizer, se eu, por e-mail, mal conhecendo os médiuns, conseguir depois, posso assim, conseguir arrumar essas novas informações, por que essas federativas, esses grupos espíritas, esses pesquisadores não fazem a mesma coisa? Eles sempre têm que recorrer àquilo que já foi publicado no passado. Pegar Nosso Lar, por exemplo, é um livro que foi publicado na década de 40. São mais de 70 anos da publicação desse livro. Para falar sobre os animais hoje, eu preciso recorrer a um livro de 70 anos? Que mesmo assim desperta tanta polêmica no nosso meio, né? Deixa eu ver aqui, né? Kardec vai reencarnar, trazer novas informações e nós iremos bani-lo, né? Por medo. Vai mesmo, eu acredito nisso, viu, Miriam? Que ele vai começar a trazer uma revolução mexendo na própria obra que ele fez e ninguém vai concordar, vai dizer, não, isso é um absurdo, porque não pode, né? Deixa eu ver aqui, a maioria das federações não pesquisam por interesse financeiro, publicar e eu acho que não chega tanto não, Armando, porque as federações elas são bem organizadas, elas têm o objetivo de fazer com que as casas espíritas tenham um bom trabalho. Né? Você pega a Federação Espírita de São Paulo, por exemplo, organiza aqui tudo direitinho. Claro que tem publicações de livro, tem editoras, tem esse trabalho de divulgação, mas eu falei para vocês, divulgam aquilo que já foi publicado, mas não traz nada de novo. E esse nada de novo é o que deixa a gente engessado no século XIX. E é isso que eu não me conformo, né? Que você já
Para quem frequenta aqui a sala há bastante tempo, sabe que eu sempre bato nessa mesma tecla. Eu não me conformo da gente ficar estagnado nessa mesma condição, estudando sempre essas mesmas informações, com tanta coisa nova para a gente poder aprender por aí, né? Que bastaria a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada. Né? O Hamilton colocou, né, tirando esse aspecto doutrinário, a obra de Kardec é um clássico. Sim, concordo plenamente. Acho que não devemos mexer em texto universal. Imagine eu alterar uma clássica de Machado de Assis, é apenas uma opinião. Mas no caso do Machado de Assis é uma literatura. No caso de Kardec é pesquisa. Se é pesquisa, você tem que alterar. Você não pode ficar com medo de fazer isso. Né? Porque quando você fala assim, se ele traz uma informação, e essa informação diz, por exemplo, fala sobre o espaço, fala sobre matéria, sobre o universo, e hoje, mais de 50 anos depois, eu tenho novas informações sobre matéria, universo e espaço, eu não posso ficar com preconceito de não posso mexer, porque senão Kardec vai ficar bravo comigo. Kardec não escreveu uma obra literária, ele escreveu um livro de pesquisa. Então as pesquisas mudaram de lá para cá. Para a gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, Kardec era contemporâneo de Charles Darwin. Eles eram contemporâneos ali. Né? O Livro dos Espíritos saiu em 1857, Darwin publicou A Evolução das Espécies, se eu não me engano foi em 64, 65, depois vocês pesquisam por favor aí para saber se é isso mesmo. E quer dizer, naquela época o Darwin estava dizendo que o homem era descendente do macaco. Olha a época que Kardec publicou o livro de ciências dele. O homem é descendente do macaco. De lá para cá, a genética fez uma exploração, novas descobertas arqueológicas, trouxe ali seres primitivos que foram descendentes dos seres humanos. Olha quanta coisa mudou a respeito da evolução do ser humano aqui no nosso planeta. Se Kardec fala do mundo espiritual, nós podemos explorar mais o mundo espiritual a partir daquilo que ele trouxe. Se ele fala de ciência, Kardec que me desculpe, mas eu fico com a ciência atual. Entre aquilo que ele trouxe do século XIX e aquilo que a ciência fala hoje, eu fico com a ciência de hoje. Até porque ele mesmo disse isso. O Espiritismo caminha par a par com a ciência. O que a ciência trouxer de novo, o Espiritismo evolui. E assim, ele falou isso no livro A Gênese. Se ele falou isso, por que eu não vou seguir a recomendação dele? Então eu tive um debate com um colega, ele é doutor em física, e ele estava falando sobre o livro A Gênese, sobre algumas argumentações de Kardec na época, como por exemplo, uma passagem daquele livro, em que ele dizia que era possível que um espírito humano reencarnasse num corpo de macaco para que pudesse evoluir aquele organismo. Kardec disse isso no Livro dos Médiuns, no livro Gênese. Depois que Kardec falou isso no século XIX, o livro A Gênese foi publicado em 1868, eu acho. Né? Tá ali, ó, 1859. Ó, 2 anos depois de Kardec, Darwin estava trazendo essa ideia da evolução das espécies. Muito bem, Kardec então trouxe essa visão de que era possível um espírito humano reencarnar num corpo de macaco, já que o macaco era o ser mais próximo do ser humano. Olha aí, aproveitando a deixa de Darwin. Né? Só que de lá para cá foram descobertos outros seres que estavam entre os primatas e entre os seres humanos. Né? Obrigado, Francis. Entre os primatas e os seres humanos, como por exemplo o homem de Neandertal, Homo sapiens erectus, Homo sapiens sapiens, Homo habilis. Então a gente vê que todas essas espécies de hominídeos foram descobertos depois de Kardec. Então quando ele disse assim que era possível, era a opinião dele, isso não era informação trazida pelos espíritos. Quando ele disse que era possível que um espírito humano reencarnasse num espírito de macaco, é porque ele não conhecia essas espécies intermediárias. Aí eu poderia dizer assim, Kardec, me desculpa, mas você não acha que é mais interessante você falar que essas espécies, como o homem de Neandertal, por exemplo, que era aquele homem todo esquisito, todo feio, que era possível que um espírito primitivo humano pudesse reencarnar ali, do que você dizer que um espírito poderia reencarnar no macaco? Aí ele vai dizer assim, mas é mesmo? Eu não sabia dessa. Essa informação é nova para mim. Imagina se um diálogo desse tipo. Então a gente vê que muita coisa foi descoberta de lá para cá. E a partir dessas descobertas, muita coisa nova, muitas ideias novas, muitas análises novas começaram a surgir. Né? Anjo colocou, né? Será porque ainda não estamos prontos para receber essas revelações? Não são revelações, são pesquisas. Os espíritos estão esperando a gente perguntar.
Das perguntas que eu fiz, nenhuma chegou e disse para mim assim, né? Então, mas é de Kardec, Hamilton. Se é da codificação espírita, você não pode mexer? E é por isso que eu não gosto de estudar a Gênese, porque se tiver que estudar a Gênese, eu prefiro pegar o índice dela e pegar hoje os livros de ciências, de história, de astronomia, de biologia, de biofísica. Eu vou ter muito mais proveito estudando os livros de escola hoje do que aquilo que Kardec trouxe na época, porque a ciência do século XIX já está muito para trás. Agora, quando você fala sobre fundamentos doutrinários, aí já não tem história. Esses fundamentos doutrinários, esses são a base para a gente poder evoluir. Obrigado, Cindizinho. Aí sim a gente está falando. Agora, quando você fala, se você não pode mexer no livro dos Espíritos, mas pode mexer no livro A Gênese, então uma coisa ou outra. Aí nós estamos tendo aí um problema de divergência, né? Mas eu já cheguei a ler o livro, Miriam, e sabe quando você lê e você fala assim, olha, eu vou demorar mais tempo, eu vou ter mais trabalho atualizando todas essas informações do que aprendendo mesmo sobre ciência. Né? Então, assim, se você pegar o livro, por exemplo, a editora Celd, exatamente o que eu ia falar agora, né? A editora Celd trouxe o livro de Kardec, sem fazer nenhum tipo de alteração no conteúdo dela, mas trouxe muitas informações de rodapé. Falando que naquela época isso não era assim, porque isso mudou, porque isso foi descoberto, porque aquilo já não existe mais, não é dessa forma que foi pensado. Então, o que a editora Celd fez, na verdade, foi respeitar o trabalho de Kardec, mas trazendo um monte de coisa nova. E exatamente por isso, para aquela ideia, eu não vou mexer no conteúdo de Kardec, porque muita gente não vai gostar, porque afinal de contas foi Kardec que escreveu. E se Kardec tivesse hoje, você acha que ele ia aceitar esses livros dele do mesmo jeito que eles estão agora? Muita coisa pode mudar, né? Então, tudo isso precisa ser evoluído, né? E porque ali Kardec usou apenas um médium, que foi Camille Flammarion, né? E a parte da uranografia realmente está cheia de equívocos. Uranografia está cheia de equívocos. A parte de geologia está cheia de informações já completamente ultrapassadas. A parte de genética nem consta no livro A Gênese. Né? Então, quer dizer, se é um livro de ciências... então eu falava para vocês daquele debate, né, que agora você me falou de genética, eu lembrei. Nesse debate com esse colega, por exemplo, quando eu falei assim, olha, eu prefiro não usar as informações de Kardec. Eu prefiro usar de ciências. Aí ele falou assim, não, mas o que Kardec escreveu, foi Kardec que escreveu. Eu falei, mas e daí? Que Kardec escreveu? Ele escreveu, mas essa informação não é mais consistente com a nossa realidade. A gente tem que usar aquilo que a ciência trouxe de novo. Aí a gente ficou batendo boca, discutindo, debatendo com tranquilidade naturalmente, né? Mas discutindo, debatendo e tudo mais, a gente ficou assim, ele ficou com a informação dele, dizendo que a Gênese não é só um livro de ciências, é um livro doutrinário. E se é um livro doutrinário, você não pode mexer. Já pensou você não poder mexer? Você não poder mexer? Quanta coisa você deixou para trás simplesmente porque ficou estagnado ali? Né? Deixa eu ver aqui. Eles colocou, né? Mas André Luiz fala de genética, né? Ele fala de genética dentro da visão dele, que ele tem lá, mas ainda a genética da década de 40, década de 50, né? Hoje nós estamos no século XXI, a genética está bem avançada, né? Transgênicos, engenharia genética, a decodificação do DNA humano, né? Que é o genoma humano, muita coisa nova surgiu de lá para cá, né? Não houve ali controle universal dos espíritos sobre as informações. E aí a gente, utilizando esse argumento seu, Hamilton, eu perguntaria, como é que você pode confiar nas outras informações, então? Para ter certeza se por acaso realmente houve controle universal. É um livro da codificação. Se é codificação, é base. Se é base, ela não pode ser mexida. E aí? Olha só a sinuca de bico que a gente entrou agora. Por isso que a gente tem que colocar, né? A gente tem que pensar sempre assim. Nós temos que analisar a informação e evoluir dentro daquilo que for possível evoluir. Aquilo que está equivocado, a gente vai com naturalidade, naturalmente aceitar o equívoco. Olha, está errado, na época eles pensavam assim, mas hoje pensa diferente. Então a gente vai pegar informação nova e a partir dessa informação a gente vai desenvolver e tal. Sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de pânico, nada. Né? Nossa, não estamos mexendo na obra de Kardec, coitado do Kardec, não pode ser mexido. Não é assim. Ele não teve a intenção de fazer a coisa desse jeito.
Somos nós que criamos esse dogma. A doutrina espírita não é dogmática, mas nós fizemos com que a codificação fosse um livro dogmático. Que aquilo que está ali não pode ser questionado, não pode ser modificado, não pode ser transformado. Fazem isso os nossos irmãos católicos e evangélicos com o Antigo Testamento. Quando fala que, por exemplo, Noé construiu a sua arca e teve um dilúvio universal, ninguém pode mexer. Quer dizer que quando Kardec fala, por exemplo, que o espaço é desse jeito, ninguém pode mexer também? A gente está entrando no mesmo pensamento. Francis colocou, né, na minha opinião, que devemos nos ater na essência, nos princípios básicos da doutrina espírita, que traz sobre a imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, além principalmente dos princípios morais contidos no Evangelho, né? Mas vai muito além, né, Francis? Quando a gente fala sobre ciência, por exemplo, você precisa evoluir, se conhecer cientificamente também. Então falar sobre os princípios básicos, a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, que mais? Que eu esqueci um deles. A continuidade da vida no mundo espiritual. Então esses são princípios básicos. Mas só que o conhecimento a respeito do universo, a respeito do nosso planeta, a respeito da nossa natureza, também precisa ser explorado. Que foi o que Kardec fez no próprio Livro dos Espíritos. Na primeira parte ali, que é aquela parte científica, ele pergunta, né, onde surgiu o universo. Kardec não tinha contato, por exemplo, com a teoria do Big Bang. Vocês leram alguma vez o Big Bang sendo citado lá na codificação? Vocês leram algumas vezes a teoria das cordas citada na codificação? Quer dizer então que a gente não pode estudar sobre isso porque Kardec não estudou? Você não pode falar sobre o Big Bang no centro espírita porque não está na codificação? Continuando aqui, deixa eu ver o que vocês colocaram. A Miriam colocou, né, mas por isso que Kardec diz que tem muitas hipóteses na Gênese, ele não fecha como verdade absoluta. Ele não fecha nenhuma como verdade absoluta, né? Se não acreditarmos em Kardec sobre o método utilizado por ele, devemos fechar e parar. Exatamente aí, Hamilton, essa é a questão. A gente tem que confiar no método que ele utilizou. E sempre utilizar esse método para fazer com que as informações que puderem ser evoluídas sejam evoluídas por esse método, o método analítico, o método crítico, o método do controle, a pergunta aos espíritos. Tudo isso deve ser pesquisado. Então nós não questionamos o método, nós não questionamos o caráter de Kardec. Nós questionamos as informações que muitas vezes já foram ultrapassadas pelo próprio passar do tempo, pelas novas pesquisas, pelas novas investigações. Essa é a questão. Porque nós acreditamos tanto em Kardec que a gente não tem até medo de mexer naquilo que ele fez. Eu mexeria sem nenhum tipo de preconceito. Se por acaso, como ele coloca, se alguma informação nova surgir que possa substituir aquilo que aconteceu, aquilo que foi trazido, que essa informação nova seja atualizada. Que a doutrina espírita é sempre progressista. E a gente ficar parado no século XIX não tem progresso nenhum, pelo contrário. No século XIX estavam descobrindo a eletricidade. Hoje nós lidamos com a eletricidade com a maior naturalidade, né? Deixa eu ver aqui, a minha preocupação é com essas obras intituladas complementares, né, que destoam completamente dos ensinos, e não com as novas pesquisas da ciência, né, que de fato agregam ser na humanidade, né? Pesquisar mesmo, pesquisar, né? Porque essas obras, quando ela traz uma informação, a gente tem que pegar a informação e submeter ao crivo da razão e também submeter a novas pesquisas, e não simplesmente rejeitá-la. Nós temos grupos, por exemplo, temos pessoas dentro da doutrina espírita, né? Hoje a gente nem estudou, né, pessoal? Só ficou no bate-papo, né? Eu vou ter que depois ver, Dudu, depois grava de novo o novo estudo do livro dos médiuns, né? Que a gente ficou só no bate-papo. Bom dia, pessoal. Então, assim, o que eu ia falar? Acabei me fugindo agora. Deixa eu ver aqui. Sim. Eu estava lembrando aqui agora que nós temos pessoas, por exemplo, né? Nós temos pessoas, por exemplo, dentro da doutrina espírita que já chegou a falar assim, olha, para mim você pode botar tudo no fogo, porque não presta nenhum desses livros. Aí eu me lembro exatamente do Alto de Barcelona, quando os livros da codificação foram queimados em praça pública. Então, quer dizer, espíritas querendo queimar obras de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda, porque não concorda, querendo queimar livros, gente. Existe coisa mais ignorante, existe coisa mais estúpida do que você queimar um livro porque você não concorda com ele? E muitas vezes você pode até não concordar, mas no seu pensamento você está botando um lança-chamas em cima dele.
Nós precisamos estudar. Nós precisamos ali fazer uma verificação daquilo que é verdade ou não. Essa intolerância que ainda existe dentro de nós, ela está presente dentro do próprio espiritismo ainda. Quer dizer, porque eu não concordo, eu vou botar fogo. Se eu pudesse exterminar aqueles médiums que fazem isso, eu faria isso também. Exterminaria Chico Xavier, exterminaria Divaldo Franco, exterminaria fulano de tal, ia começando a selecionar. E no fim das contas eu criaria uma doutrina particular minha, dentro dos meus próprios conceitos. É aí que está o grande problema. A Tina colocou, por quanto tempo pode um obsessor perturbar um médium? Ele pode durante toda a eternidade, se o médium deixar. É o médium que vai determinar exatamente por quanto tempo essa vingança vai demorar. Então, pessoal, eu acho que esse pensamento, a Fernanda colocou uma passagem de Kardec, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, no caso, a nossa fé, hoje na doutrina, ela está muito baseada nesse dogma. E a gente fala muito de fé racional, só que de racional não tem nada aí. É uma fé cega, é uma fé dogmática, é uma fé apaixonada, simplesmente porque a gente não questiona. A gente não mexe por uma questão de dogma. Nós somos dogmáticos. Mesmo que a gente não queira aceitar. A gente fala muito lá do vizinho, que o vizinho é isso, o vizinho faz aquilo, mas no fundo a gente age da mesma forma, utilizando essas obras da codificação como se fossem imaculadas. E elas não são simplesmente uma publicação com informações. Essas informações podem ser transformadas. Elas não são palavras de Deus, como acontece com a Bíblia. Se eu pegar a Gênese do Antigo Testamento, por exemplo, Bem-vinda, Paula, bom dia. Bom dia, pessoal que chegou. Então, se a gente pegar a Gênese bíblica, por exemplo, e eu pensar assim, eu vou reescrever a história de Adão e Eva. Logo eu estou sendo queimado numa fogueira, por blasfêmia. Aí eu vou pegar a codificação e vou dizer assim, eu vou reescrever aquilo que Kardec escreveu. Vão querer fazer comigo a mesma coisa. Ou não? Basta a gente ver o resultado do nosso debate até agora. Se eu pegar uma informação de Kardec e colocar, por exemplo, eu não concordo com Kardec, eu vou reescrever isso daqui porque eu tenho informações novas. Eu fiz novas pesquisas e obtive mais detalhes sobre aquilo que ele não trouxe. E aí então eu pego e faço Livro dos Espíritos reescrito. Eu vou ser condenado por toda a eternidade. Se o umbral existe, é para lá que eu vou ser empurrado. Não é isso. Os livros da codificação são informações. As informações evoluem. É como se eu pegasse um jornal do século XIX e tivesse medo de ler o jornal do século XXI. Não é uma obra literária, O Hamilton lembrou Machado de Assis. Machado de Assis contou uma história belíssima, conta histórias belíssimas, e elas não têm por que ser mexidas. São ficções, não tem nada de fatos. Se Machado de Assis escrevesse um livro com fatos históricos, ou com fatos daquela época, e hoje nós tivéssemos novas informações, esses fatos seriam atualizados. Então, quer dizer, o pontapé inicial começou com ele. A partir de lá, a gente tem que prestar atenção no método, a gente tem que prestar atenção no caráter, não apenas dele, mas de outros indivíduos que trabalharam também em prol da doutrina espírita. É fundamental. Então, assim, eu vejo muito isso, pelo fato da gente estar muito tempo estudando a doutrina espírita. Isso não significa uma bagagem intelectual, mas a experiência, da diversidade das opiniões, das tantas ideias que chegam para nós. É assim que a gente tem que olhar. Se por acaso os espíritos disserem assim, que para você evoluir você tem que reencarnar, muito bem, eu posso olhar assim e falar assim, eu vou aceitar isso porque um espírito disse e Kardec escreveu, ou vou aceitar isso porque a lógica me convenceu? Eu vou aceitar porque a lógica me convenceu. E Kardec diz isso no próprio livro, no livro O que é o Espiritismo. Ele coloca assim, se alguma nova ideia for melhor do que o Espiritismo, eu aceito essa nova ideia. Mas eu não aceito que essa ideia venha com achismos ou com opiniões particulares. Ele falou isso. Se ele falou isso, por que eu vou pensar diferente se isso é um argumento absolutamente lógico? Então, quer dizer, a reencarnação é aceitável? É aceitável. Aquilo que está lá é aceitável? Tudo é aceitável. Tudo é lógico, tudo é racional. Eu não estou aceitando porque ele disse.
Ele disse, eu também falo. O mesmo direito que ele tem de dar a opinião dele, eu tenho direito de dizer a minha. Mas se a opinião dele tem um embasamento que eu não consigo achar nada melhor, é a dele que me satisfaz. Então é dessa forma que a gente tem que estudar em tudo na nossa vida. Principalmente a doutrina espírita, que ela é vista como uma nova filosofia, uma nova ideia espiritualista, e ela não é fechada dentro dos seus próprios conceitos. Ela não é uma religião que você não pode mexer, senão você estraga a religião. Ela é filosofia. Filosofia significa pensar. Significa você argumentar, significa você questionar. Eu questiono sim Kardec, eu olho no olho dele e falo assim, isso que você me falou é verdade? Ele vai falar assim, vai pesquisar que você vai ver. Eu vou pesquisar e acho, pronto. Aí Kardec aparece na minha frente, eu caio de joelhos e falo assim, ó Kardec, você é o máximo, eu não posso mexer nada do que você fez. Eu mexo e mexo muito. E se eu estiver errado, eu assumo, Kardec, você está certo. Você é o cara. Mas tem coisa com você que eu não concordo, meu camarada. E não concordo porque as informações atuais são mais consistentes do que a que ele trouxe naquela época. Algumas dessas informações. A Miriam colocou, eu faço o estudo da Gênese e não faço um dia, né, sem entrar no site da NASA e áudios de astrônomos explicando as novas descobertas. Né? Fazemos uma linha entre a evolução do próprio pensamento do homem e os conceitos que se renovam. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque a gente sempre vai utilizar o livro A Gênese como um roteiro de estudos. É excelente. Né? Isso porque as informações que estão lá, né, você pode fazer pesquisas hoje, como eu falei para vocês, novas pesquisas, novas informações e tudo mais, e ir atualizando. E muita coisa nova. Como eu falei para você, Miriam, se Kardec tivesse colocado um capítulo chamado Genética na Gênese, nós poderíamos aprender muita coisa nova. Só que por que ele não pôs genética no livro A Gênese, se Gênese significa a origem, significa o início da criação? Não pôs porque não conhecia. E se eu reescrever a Gênese hoje, eu vou reescrever com todas as informações novas, vou colocar com muitos outros capítulos, vou colocar um capítulo sobre química, um capítulo sobre física, porque isso diz respeito ao conhecimento. Isso diz respeito à ciência, isso diz respeito à evolução do conhecimento. E é assim que a gente vai fazendo o nosso estudo. Sem preconceito, sem dogma, sem medo de mexer com as coisas. Se os espíritos disserem que nós somos influenciados mais do que nós imaginamos, e eu chegar a essa conclusão de que realmente nós somos influenciados, para que eu vou mexer numa informação que é consistente? Basta a gente lembrar, para perceber que Kardec reconheceu o erro dele, foi quando ele falou sobre possessão. No livro dos Espíritos, os Espíritos disseram que possessão não existe. Depois, na Revista Espírita, na Gênese e no Livro dos Médiuns, ele reconheceu que existe. Kardec confrontou os espíritos. Ele escreveu na Revista Espírita assim, nós tínhamos dito que possessão não existia, mas nós constatamos que existe porque nós presenciamos um caso de possessão. Então, quer dizer, o Livro dos Espíritos não foi mexido com uma informação errada, que o próprio Kardec atualizou na Revista Espírita e depois mexeu isso no livro A Gênese. Vai com Deus, Décio, bom dia. Então a gente vê que ele mesmo reconhece a necessidade de mudar aquilo que está errado. E os espíritos disseram isso. Quer dizer que só porque um espírito disse a gente não pode questionar? Ele questionou, viu que estava errado, corrigiu e seguiu em frente, sem nenhum problema. Aí a gente pega o Livro dos Espíritos e fala, esse livro não pode ser mexido. Kardec mexeu. Por que eu não posso mexer também se eu achar alguma coisa equivocada? Pessoal, estourou nosso horário aqui. O bate-papo está muito bom, né? Na verdade, a gente ficou aqui trocando algumas figurinhas, né? E eu espero, né? De vez em quando a gente tem essas oportunidades de trocar aqui algumas ideias, né? Então, editora Celd, do livro Gênesis, né, que você perguntou? Editora Celd. Tá? E dá para você baixar, inclusive, lá no nosso site, www.espiritismo.net. Procura ali os livros da codificação, que você baixa os livros digitalizados do próprio Celd, que traz também essas informações de rodapé. Né?
Hamilton colocou para a gente fechar aqui, né, a doutrina não está fechada às novas pesquisas, né, os problemas são essas publicações atuais. Médios de gabinetes que escrevem tudo sem qualquer confronto, né, a ciência avança e o espiritismo também. Vamos pegar essa informação que eles trazem para nós e vamos questionar. Né, vamos pesquisar se isso tem consistência, se não tem consistência. Se por acaso um espírito disse que tal coisa, tal processo acontece no mundo espiritual e eu não concordo, vamos submeter isso, né, ao questionamento dos espíritos também. Chegar para um grupo mediúnico e falar assim, olha, essa informação aqui chegou naquela obra, o que vocês pensam sobre isso? Aí eles vão dizer assim, olha, isso é verdade, isso não é verdade, depois pergunta de novo, até chegar a uma conclusão. Olha, aquele livro lá não presta, aquele livro lá está errado. E é assim que a gente vai, não simplesmente dizer eu aceito ou não aceito. A reencarnação não é aceita pela maioria das religiões hoje do planeta. E a gente está aqui, ó, firme e forte, acreditando na reencarnação. A gente fala sobre comunicação com o mundo espiritual, a gente já teve comprovação disso. A maioria das religiões do planeta não aceita isso. E a gente está aqui, ó, firme e forte. Então é através dessas pesquisas que a gente vai aprender. Né? Mas valeu, gente, valeu a contribuição de vocês também aí. Vocês foram colocando as ideias na área de texto. Né? Infelizmente, né, pelo fato de só eu aqui estar o microfone, a gente acaba não tendo a oportunidade de ouvir mais vocês sobre aquilo que vocês trouxeram, né? De opiniões, de ideias, de experiências que certamente vocês têm também, né? De vivência pessoal dentro da doutrina espírita. Mas assim, o pouco que a gente trouxe aqui de contribuição, né, eu acho que o mais importante é a gente sempre deixar a mente aberta para novas reflexões. É fundamental isso tudo. Do contrário, a gente vai ficar igualzinho ao pessoal que a gente critica. Não, porque é tudo fanático, porque é tudo dogmático, porque ninguém pensa nada, a gente está se comportando exatamente igual. Então a gente tem que pensar assim, de que modo que a gente está estudando. Fazer uma autorreflexão, fazer, peraí, está certo o que eu estou fazendo com a doutrina espírita? É isso que eu tenho que estudar da doutrina espírita? É desse modo que eu tenho que entender aquilo que Kardec trouxe? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, pessoal, no livro que trata o livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas. Deu um trava-língua aqui agora. Nesse livro a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que Kardec fez. Aí a gente vai começar a compreender exatamente o que é realmente, né, essa ideia, né, do estudo doutrinário. Né? Pois é, exatamente, né, acreditar para se convencer racional e cientificamente. Simples assim. Sem essa razão, sem esse bom senso, a gente enche o peito dizendo assim, eu tenho o bom senso que Kardec teve e tenho uma atitude completamente daquele que ele teve. Esse é o problema. Né? A Catinha, para fechar aqui, né, a habitualidade do questionamento é indispensável para uma melhor compreensão. É o ponto principal da filosofia. Se a filosofia te impede de perguntar, te impede de questionar,